Aí é a União Nacional de Direitos Civis dos Estados Unidos, a secção de Nova York. Essa União Nacional é muito conhecida, é a ONG mais conhecida dos Estados Unidos, nós podemos dizer assim. Você pode ter acesso ao site, coloquei o site aí, e as estatísticas de Stop and Frisk, que são os dados de abordagem da Polícia de Nova York. Esses dados de abordagem, você pode ter todo um referencial desses dados ano a ano em Nova York. Você também consegue Stop and Frisk em outros estados. Mas eu só quero mostrar esses dados para a gente saber algo está acontecendo na polícia americana. Isso é muito importante. Eu peguei dois dados, 2003 e 2014. A quantidade de abordagens em 2003, uma quantidade imensa, 160 mil abordagens policiais em Nova York. Em 2014, esse número caiu para 46 mil. Houve uma queda significativa. Essa queda significativa indica que está algo acontecendo no sistema de controle dos Estados Unidos. É em busca desse algo, o que está acontecendo no sistema de controle americano, que a gente pode encontrar respostas que levem ao sistema de controle no Brasil. No entanto, se você pegar isso, é importante você observar, se você pegar a quantidade de abordagem de 2013 e 2014, houve uma queda, mas os percentuais, né, não alteraram tanto. Inocente, isso é um dado de inocência. Quantas pessoas foram abordadas e no final das contas não se encontrou nada, nenhum ilícito em razão da abordagem. 87% é um percentual muito elevado, mas a polícia está cumprindo essa função. Não quer dizer que ela só deve abordar para encontrar culpados. Os negros, não, pode passar antes, os negros continuam com o percentual de 54%, não houve variação. Os latinos, né, variando ali entre 31 e 29%. Os brancos, a casa lá embaixo de 12%. Na essência, talvez não tenha havido tanta modificação na estrutura da polícia americana, mas nós podemos encontrar algumas observações a partir da queda dos números absolutos de abordagem, principalmente em Nova York, porque lá onde está, nós podemos dizer, lá é o grande modelo da política de polícia e tolerância zero. Pode passar aí. Eu peguei esse modelo também, muito interessante, esse Richter Modeling, é um modelo de verificação de zonas de criminalidade, aplicado pela Universidade de Rutgers de Nova Jersey. E esse modelo, baseado na ideia de que o ambiente, ele apresenta algumas características de risco, e essas características de risco fomentam a criminalidade. Você pode até fazer uma verificação empírica acessando o site pode passar um pouquinho. Coloquei aí o site, onde você pode ter acesso às informações sobre o RTM. Esse RTM, esse modelo de verificação de risco, ele é aplicado em Bogotá. Eu só quero trazer algumas conclusões a respeito da aplicação desse modelo de risco. Quais foram as conclusões, por exemplo, em Bogotá, e quais foram as conclusões nos Estados Unidos. A aplicação do modelo de risco em Bogotá chegou às seguintes conclusões. Uma conclusão de que crimes violentos acontecem em áreas mais ricas, aliás, crimes violentos em áreas mais pobres e crimes menos violentos em áreas mais ricas, isso é óbvio. Mas a aplicação desse modelo de Bogotá trouxe muitas respostas. Não dá para a gente aprofundar a discussão do RTM lá em Bogotá, mas a gente já pode chegar a um entendimento de que há uma grande incidência de crimes em proximidades de clínicas. Há uma grande incidência de crimes violentos na proximidade de parada de ônibus. Se você muda o modelo para os Estados Unidos, pode passar aí um pouquinho. Aqui são os princípios
básicos do modelo, não adianta a gente estar explorando esses princípios. Vou passar. Bogotá eu já falei, metodologia. No Arizona, a aplicação desse modelo, e lá se constatou que havia uma grande incidência de crimes nas proximidades de lojas de venda de artigos diversos. Então veja como é que a polícia dos Estados Unidos, a aplicação desse modelo, que eu não sei se tem em alguma cidade aqui, ou se está vendo a aplicação dele no Rio de Janeiro ou em qualquer outra cidade do Brasil, mas o que eu quero dizer é que a polícia moderna ou contemporânea é muito diferente da polícia tradicional, como nós conhecemos. E eu quero falar justamente disso. Qual é essa nova polícia? Porque o número de abordagem em Nova York caiu assustadoramente de 2003 para 2014. Porque em Bogotá se está aplicando o modelo RTM para prevenir a criminalidade. Quais são as consequências disso? E o que é que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Norte? Do ponto de vista da criminologia crítica, que é a criminologia que eu sigo, o que nós estamos fazendo é absolutamente nada. Absolutamente nada. As nossas respostas do ponto de vista da criminologia e da polícia são respostas equivocadas e, bem, não precisa nem dizer as consequências disso. Nós estamos vivenciando uma epidemia de crimes violentos no país, no Estado, basta você analisar essa estatística. Outro dia a gente poderia falar aqui só sobre essas estatísticas e você vai ver, né, a criminalidade saindo de Natal e entrando para o interior, a criminalidade violenta. Existem pesquisas na área de saúde nesse sentido aqui, na UFRN. Pode passar? Então, pronto. Então, o que eu quero colocar são 4 modelos de polícia: a polícia tradicional, a polícia de aproximação, a polícia de solução de problemas e a polícia de tolerância zero. Esses são os 4 modelos principais de polícia. O que é a polícia tradicional? A polícia tradicional, não dá aqui para a gente ficar explicando o que é a polícia tradicional, mas o resultado da polícia tradicional seria a combinação de biopolítica com tecnologia disciplinar. Ali no século XVII, no surgimento do capitalismo, surge uma polícia que nós como conhecemos hoje. Essa polícia tradicional, ela se desenvolve muito bem durante o desenvolvimento do Estado liberal. Ela percorre, né, o século, eu falei século XVII, mas o século XVIII, ela percorre o século XVIII, o século XIX, e chega, né, com um modelo já envelhecido no século XX. O que é a polícia tradicional? Quais são as características dessa polícia tradicional? Então, a principal característica dessa polícia tradicional, para você entender a polícia tradicional, você tem que entender, inclusive, o contexto da Revolução Burguesa, o contexto do surgimento da expansão punitiva com o classicismo criminológico. Eu vou pular isso, né? Não nos interessa isso agora. Eu tenho um curso de criminologia, inclusive aqui na OAB, tenho aulas aos sábados aqui, depois vocês podem acompanhar isso em cursos à parte, ainda aprofunda essa temática. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a partir dessa polícia como nós conhecemos, surgida no século XVIII, ela se expande baseada no seguinte princípio: a polícia até então, era muito corrupta. O Estado liberal é um Estado preocupado com a corrupção dos juízes e a corrupção da polícia. Tanto juízes como policiais eram agentes extremamente corruptos. Basta você olhar a Carta Magna, ou no século XIII, né, haja referencial à corrupção dos xerifes. Isso está na Carta Magna. Então, o que é que o Estado liberal faz para controlar essa corrupção, né, entre os agentes de controle, principalmente os policiais e os juízes? Fundamenta a atuação dessas pessoas, desses agentes, na lei. Na lei.
e provoca um distanciamento da comunidade. Então, uma das principais características da polícia moderna, vamos chamar assim, dessa polícia tradicional, é o distanciamento da comunidade, a burocratização de suas ações, já que é uma polícia focada na lei, é uma polícia extremamente focada na lei, porque ele precisa ser controlado, e esse controle é a partir de uma abstração teórica fundada na lei. Só que essa polícia, ela tem algumas limitações. Quais são as limitações da polícia tradicional, da polícia do Estado liberal? São as limitações que nós conhecemos. Bem, aí vocês vão compreender muita coisa, porque o CDP daqui está arruinado, ou porque acontece tanta revolução, ou motins dentro do cárcere do Rio Grande do Norte. Olha, porque nós não conhecemos a polícia, nós não temos modelo de polícia. Nós estamos focados no modelo de polícia tradicional. Qual é o modelo de polícia tradicional? Então, um modelo distanciado da comunidade, focado na lei, que exige constantemente reformas legislativas, porque toda vez que eu precisar reformar a ação desse policial, eu preciso transformar a legislação penal. Então, é um policial extremamente burocratizado, focado em um tipo de criminalidade violenta. A polícia tradicional é uma polícia focada em um tipo específico de criminalidade, mas uma criminalidade muito limitada. Muito limitada. Você vai no cárcere e encontra quem preso? Você só encontra as pessoas que foram presas pela polícia tradicional, com os objetos da polícia tradicional. É uma polícia específica para um tipo de criminalidade violenta contra o patrimônio e, basicamente, agindo seletivamente contra pessoas vulneráveis. Isso é a polícia tradicional. Eu não quero dizer que nós devemos acabar com essa polícia tradicional, porque é uma polícia necessária. É uma polícia necessária. Uma das características da polícia tradicional, talvez as características mais aterrorizantes dessa polícia tradicional a primeira delas, que eu acho, legitimação baseada na ameaça na pena. A polícia tradicional, ela tem a sua legitimidade baseada na ameaça de pena. Todo o sistema, isso é próprio do sistema capitalista, né? A relação entre o sistema capitalista e a prisão é uma relação maior do que a gente imagina, uma relação inclusive de legitimação da própria atuação da polícia. A polícia tradicional, ela foca um tipo de criminalidade e se legitima perante a comunidade por meio da ameaça de prisão desse sujeito. Isso está claro, não precisa ir em qualquer lugar do mundo, basta ficar aqui no Rio Grande do Norte e você sabe que a população, quando se depara com um marginal, entre aspas, né, autor ou suspeito de um crime de roubo, ela quer ver aquele sujeito preso, porque isso é a característica da prisão tradicional. Um tipo de criminalidade que precisa de legitimação perante a comunidade com a prisão. Claro, isso vai gerar conflito quando eu começo a falar em audiência de custódia. A audiência de custódia bate de frente com a legitimação da polícia tradicional pelo modelo de ameaça de prisão. Isso é um problema. Qual é a vantagem da polícia tradicional? Eu falei que nessa questão problemática da legitimação, existem vantagens dessa polícia tradicional. A polícia tradicional é uma polícia barata. A polícia tradicional é uma polícia barata. Ela é uma polícia barata porque ela é muito específica com relação aos seus objetos. A atuação dela é específica para sujeito vulnerável. Não tem muito problema em relação à sua atuação. E outra característica fundamental desse tipo de polícia é uma polícia reativa. Reativa é a polícia do modelo de CIOSP. O modelo de CIOSP é um tipo de modelo reativo, ok? É a polícia que aguarda a chamada. Então já dá para você ver que essa polícia tradicional que surge no século XVIII, se desenvolve nos anos do século XIX e entra em crise lá no início do século XX, é uma polícia extremamente ultrapassada para as necessidades do dia de hoje. Por quê?
apesar de ser uma polícia barata, de baixo custo, é uma polícia que está limitada a algum tipo de clientela, não tem relação com as zonas, com a comunidade, então ela não estabelece nenhum tipo de relação com a comunidade. Não, por quê? Porque ela precisa de distanciamento da comunidade. E de outro lado, ela se alimenta por meio de uma burocracia legislativa, o populismo penal. Ou seja, a todo tempo eu preciso estar reformando a legislação para transformar essa prisão. E aí é outra questão, porque na medida em que eu preciso estar transformando a legislação, eu vou estar transformando essa legislação com base na legitimação do sistema tradicional, fundado na ameaça de prisão. Eu tenho que estar a todo momento aumentando pena, aumentando pena, aumentando pena. Agora, há uma questão muito interessante, e isso é Zaffaroni que traz essa questão. Zaffaroni diz, isso é clássico do modelo de polícia tradicional, é que um modelo de polícia tradicional, e você vê isso claramente, isso na linguagem dos agentes de segurança do Estado do Rio Grande do Norte, principalmente quando acontece algum motim, por exemplo, é que para a polícia tradicional atuar satisfatoriamente, ela precisa de eliminar ou diminuir os ruídos dos agentes externos. Diminuir os ruídos dos agentes externos. Então, veja que essa polícia tradicional não é uma polícia que não está adequada ao modelo do Estado Democrático de Direito. Você vê constantemente esses policiais ou reclamando da atuação da OAB, reclamando constantemente da atuação dos juízes, reclamando constantemente da atuação, no caso da polícia militar, da polícia civil, e assim vice-versa. Na verdade, o que Zaffaroni diz, ele está muito bem adequado para a América Latina. Ele diz que não existe um sistema de controle na América Latina e que essas agências do sistema de controle, na verdade, não estão formando um sistema, mas estão disputando discursos. E vence a agência que tiver o discurso mais funcional. O que ele chama de marcas urinárias. As agências ficam deixando as suas marcas urinárias e tentando disputar os discursos. E você vê isso, basta olhar para o motim que aconteceu recentemente no Rio Grande do Norte, você vai encontrar os discursos sendo disputados e aquele que tiver mais funcionalidade vence. Não há sistema, não há polícia, e isso fica dramatizado no sistema de polícia tradicional, porque é um sistema que luta contra essas interferências externas. Então o policial fica dizendo a todo momento o quê? O policial, se não fosse os direitos humanos, se não fosse isso, é uma polícia barata, é uma polícia de baixo custo, de baixíssimo custo. O que é que se faz para essa polícia tradicional? Colocar viatura nas ruas, mais policiamento, é só isso que se faz. E no caso, vamos pegar genericamente a polícia civil, é produção de relatórios, ouvir testemunhas. Essa polícia tradicional é uma polícia ineficaz. Eficaz para um tipo de criminalidade, mas ineficaz para as nossas necessidades urgentes do dia a dia. Isso fica óbvio a partir do século XX. Essa polícia tradicional entra em crise. Aí eu vou precisar de mudar o modelo para um modelo de aproximação. Vamos chamar um modelo de aproximação. Isso que a gente está ouvindo aí, não, polícia cidadão, ronda cidadã. Será que isso é modelo de aproximação? Será que isso é polícia tradicional? Isso não nada é isso que estão falando. Modelo de aproximação que ganhou força, esse discurso de cidadania, de aproximação, ganhou força na década de 80, e parece que no Brasil ganhou força mais recentemente, é um modelo que vem da crise da polícia tradicional nos anos 30. Então, qual é a diferença da polícia tradicional para a polícia de aproximação? A polícia de aproximação é uma polícia que tem
pluralidade de objetos. Então, enquanto a polícia tradicional é uma polícia focada em um tipo específico de violência, de criminalidade de um grupo, a polícia de aproximação é justamente a polícia que vai romper com os objetos. Não existe mais objeto para a polícia. E isso é fundamental para a gente entender a nova polícia. Eu chamo de nova polícia esses dois elementos aí, polícia de aproximação e polícia de solução de problemas. A polícia de solução de problemas é um complemento da de aproximação. As duas formariam o que eu estou chamando de nova polícia. A nova polícia, então, ou a polícia útil para as necessidades urgentes de uma sociedade complexa, essa polícia agora ela não vai se limitar a um tipo de clientela, mas ela vai ampliar as suas possibilidades de atuação. É esta polícia que nós temos, eu pergunto, é essa polícia que nós temos no Rio Grande do Norte? Nós temos uma polícia, uma nova polícia, nós temos ampliação de objetos. Vocês estão vendo essa ampliação de objetos? Quais são os objetos? A sociedade é que vai dizer, porque a polícia, justamente é o que diz, a polícia de aproximação é uma polícia em que a comunidade se associa à polícia para definir quais são os seus objetos, quais são as suas necessidades. Enquanto o modelo tradicional era um modelo de afastamento, e isso por conta do surgimento do Estado liberal, um modelo de afastamento da polícia e da comunidade, na polícia de aproximação o movimento é outro. Qual é o movimento? É o movimento de entender a comunidade, quais são os seus valores, o que essa comunidade quer, como é que nós vamos transformar essa comunidade, quais são as minhas parcerias, como eu resolvo os problemas dessa comunidade. Para se ter uma polícia de aproximação, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso? Eu preciso de romper os postulados da polícia tradicional. Por exemplo, romper principalmente o postulado da legalidade. A polícia de aproximação é uma polícia desburocratizada. Não está focada mais na legalidade penal. Ela vai sim fundamentar em outras legalidades, mas uma legalidade fora do direito penal. E isso nós não temos na polícia do Brasil. Isso nós não temos na polícia, principalmente militar. Ora, parece que é incompatível o modelo de aproximação com o modelo atual, vigente da Polícia Militar e baseado nessa estrutura arcaica do Código Penal Militar. Não há possibilidade, porque a Polícia de Aproximação é uma polícia de desburocratização, em que se confere autonomia ao policial para resolver os problemas. Objetos difusos. Isso é possível dentro do modelo do Código Penal Militar? Ora, a gente ainda não concebe, no Código Penal Militar, ainda não concebe a aplicação de penas alternativas, não se concebe a aplicação dos institutos despenalizadores do juizado. Aí vamos falar que a gente tem uma polícia de aproximação. Claro que não temos polícia de aproximação. O sistema do Código Penal é o sistema tradicional. O que eu posso dizer é que toda essa falácia, esse discurso em torno de uma polícia de cidadã e uma polícia de aproximação é um discurso mentiroso. Porque os objetos da polícia ainda estão focados na ação seletiva, burocratização, apego à lei. E uma polícia de aproximação exige o quê? Então, a aproximação da cidade, da comunidade, das zonas, eu não estou dizendo analise zona, esse termo é mais específico para o que eu pretendo dizer, ou seja, é a polícia em uma área específica. Não em toda a cidade, mas naquela zona, o policial vai determinar uma relação de parceria e atuar de forma desburocratizada. Isso é possível com a polícia autoritária, isso é possível com a polícia corrupta como a da América Latina? É claro que não.
Se você tem uma polícia corrupta, autoritária, isso, recebam essas palavras do ponto apenas acadêmico, eu não estou fazendo apenas para que a gente faça uma reflexão da problemática na América Latina. Se você tem uma polícia corrupta, você não pode ter um modelo de aproximação. Porque o modelo de aproximação é o modelo desburocratizado, descentralizado para a solução dos problemas. Qual é a desvantagem do modelo de aproximação para o de polícia tradicional? A desvantagem do modelo de aproximação é porque o modelo de aproximação é muito caro. É muito caro. Outra desvantagem, não resolvem os problemas apresentados pela criminologia midiática, pelo que a mídia diz que são problemas. O modelo de aproximação é um modelo de problemas difusos, localizado em alguns setores. Caro. Então, a gente pode até comparar a aproximação com o modelo tradicional. Enquanto o modelo tradicional, eu tenho uma polícia reativa, polícia CIOSP, que espera a ocorrência e vai até o local e chega lá com total distanciamento. Para o cidadão. A polícia de aproximação, ela não espera o chamado, ela está no local. E quando ela chega, ela já conhece o cidadão. Ela já conhece a problemática, já conhece quais são os valores daquela localidade. Ela procura resolver o problema da maneira mais satisfatória para a comunidade. E isso precisa de desburocratização. E isso precisa de romper com a legislação penal vigente, totalmente ultrapassada. A legislação penal é incompatível com o modelo de aproximação, com a resolução de casos. O policial que for tomar as suas alternativas de solução de casos, nós temos muitos exemplos disso lá na auditoria militar, de policiais que estão respondendo criminalmente porque tomaram decisões de exercício de autonomia para resolver o caso. Estavam apenas bem intencionados em resolver o caso. Mas quando eles saem do rigor burocrático da lei, eles são incriminados. E caem na malha fina, entram num sistema que sequer admite a possibilidade de aplicação do Instituto dos Penalizadores. Não dá nem como aplicar menos alternativas. Suspensão condicional do processo? Não, isso não existe na justiça militar. Então, enquanto a justiça tradicional, a justiça muito mais flexível, o direito penal militar é um direito inflexível e do lado de fora, o que a gente vê? A gente vê os agentes políticos falando em flexibilidade, em nova polícia, em aproximação da comunidade. É claro que não está havendo aproximação da comunidade. Se você tem uma polícia fundada em preceitos tradicionais, não é porque você diz que é uma polícia de aproximação, que é uma polícia cidadã, que ela vai se transformar em uma polícia cidadã. Não é propaganda, não. Eu tenho que ter referenciais. Como é que eu sei que aqui no Rio Grande do Norte nós temos uma polícia tradicional para uma polícia de aproximação? Basta lá os jornais. Quais são os indicadores? Os indicadores de avaliação do desempenho policial. A pergunta central é essa. Para saber se eu tenho uma polícia tradicional ou uma polícia de aproximação, eu me faço algumas perguntas. Eu abro o jornal e pergunto quais são os indicadores que a Secretaria de Segurança, ou que seja, quais são os indicadores que o Estado apresenta para avaliação do desempenho dos seus policiais. Vocês se lembram quais são esses indicadores? Um dos principais indicadores, que quase todos os dias estão nos jornais, é o indicador do Stop and Frisk, o indicador das abordagens. A abordagem é a polícia tradicional. Polícia comunitária não é de aproximação, não faz abordagem. Qual foi a quantidade de abordagens? Nova York, 2013, 160 mil, caiu para 46 em 2014. Por que a polícia americana está decaindo em seu modelo de polícia?
Porque é claro que eles estão mudando, é claro que eles estão transformando a polícia tradicional em um movimento para a polícia de aproximação. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos enfatizando a polícia tradicional, pior ainda, com o nome de polícia de aproximação. Ronda Cidadã, eu abro o jornal, eu vejo a Ronda Cidadã fez não sei quantas abordagens na Zona Norte. Eu não tenho nada contra a abordagem, mas diga que isso não é Ronda Cidadã coisíssima nenhuma. Isso é um modelo tradicional, é a mesma polícia do século passado, do século XVIII, fazendo abordagem seletiva. Eu não quero que vocês levem à conclusão que eu preciso abandonar essa polícia tradicional. Só pode dizer que ela é indispensável, mas ela não resolve todos os casos. Eu não posso ficar com uma polícia no século XXI fazendo abordagem. Essa polícia de aproximação, ela tem muitos problemas, claro. Um dos problemas decorre do seu custo, é uma polícia de elevado custo, ou seja, dificuldade de ser aplicada em países periféricos. Um outro problema que nós poderemos apresentar, é um problema dela ser refratária à polícia autoritária e corrupta. Então ela tem mais dificuldade de ser aplicada em países periféricos, onde os níveis de corrupção da polícia são mais elevados. E de outro lado, isso é um problema também da polícia de aproximação. Essa polícia de aproximação, ela, embora seja uma polícia de múltipla funcionalidade, ela serve para resolver o problema do gato que está pendurado no telhado, resolve o problema do vizinho que está com som alto, também resolve o problema do encanamento da rua ou da namorada, de quem quer que seja. Então, essa multiplicidade de relações dessa polícia dá a entender que essa polícia ela se ocupa de uma prevenção muito específica, que é a prevenção secundária do crime, não a prevenção terciária. A prevenção terciária do crime é a prevenção já direta com as pessoas que cometem crimes. A prevenção secundária é a prevenção localizada não em relação às pessoas que estão cometendo crimes, mas em relação às pessoas que estão na zona da criminalidade. Novamente a expressão zona. Isso é um conceito em criminologia que vem desde a escola de Chicago, justamente nos anos 30 aí, com essa polícia de aproximação, a ecologia criminal. Um dos problemas da polícia de aproximação é, já que ela tem uma amplitude muito maior, ela é uma polícia mais universal com relação ao seu objeto, ao contrário da polícia tradicional, é que essa polícia de aproximação, ela não consegue resolver satisfatoriamente todos os casos. Deu para entender? Claro que ela não consegue resolver satisfatoriamente todos os casos. Alguns casos não são resolvidos pela polícia de aproximação. Ela é muito eficaz na resolução de casos, mas muitas vezes ela não tem mecanismos, porque eu tenho uma polícia desburocratizada, um policial com autonomia, mas ele não tem todas as ferramentas para resolver os casos. Às vezes eu tenho que resolver a matéria do sistema tradicional ou remeter para uma outra forma de polícia. Aí seria essa forma complementar. A polícia de resolução de casos seria uma polícia em que se ocupa justamente daqueles casos que não podem ser encaixados, ou que o policial, embora faça a aproximação, ele não consegue resolver na ótica do sistema, dos mecanismos à sua disposição. Então, ele joga a matéria para uma outra polícia. Seria uma polícia também de solução de casos, é uma polícia com autonomia para a solução de casos. Ao contrário da polícia tradicional, que não tem autonomia. Vocês concordam? Não tem autonomia. Por isso o sistema de polícia tradicional é um sistema de baixa autonomia para resolver casos.
também a quantidade de casos é muito limitada, ele resolve de uma forma, né, muito limitada também. E os juízes acompanham essa mesma solução, mas sempre legitimando com base na ameaça da prisão. A polícia de aproximação e a polícia de solução de problemas, essa nova polícia, ela se legitima de uma forma